Cumprimento a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui olhando para um texto da Palavra de Deus. Queremos esclarecer algum ponto que está na Bíblia. Algumas pessoas não têm examinado corretamente, como diz a Palavra de Deus. Então, por isso, nós vamos ler aqui em primeira mão, Romanos, capítulo 16, versículo 15 a seguir. Diz assim: Saudai-vos a Filólogo, a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olímpia, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com o santo ósculo. A igreja de Cristo vos sauda. E rogo-vos, irmão, que noteis que promove dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos dele. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre. E com suaves palavras lisonja engana o coração dos simples. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida a todos. Compraz-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios e bem nos simples, no mal. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Então, o que diz a palavra de Deus? O apóstolo Paulo, nessas cartas escritas aos Romanos, pedindo ou exigindo que alguém levasse essas cartas, entregasse, e o mandamento da palavra de Deus fosse cumprida, pedindo que saudais uns aos outros com ósculo santo. Ainda diz: as igrejas de Cristo vos sauda. Então, se a igreja de Cristo sauda uns aos outros com ósculo santo, nós somos a igreja de Cristo, e por isso nós obedecemos essa doutrina de saudar uns aos outros com o santo ósculo, o beijo de caridade, o beijo do amor, aquele que mostra que amamos uns aos outros como a nós mesmos. Então, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração, e se ela estiver em cada coração, não há dúvida nenhuma de nós saudar uns aos outros com o santo ósculo. Simplesmente estamos confirmando a palavra do Senhor, confirmando a paz do Senhor Jesus na nossa vida. Então nós queremos ficar com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui escreveu mais carta falando do mesmo assunto. Tem aqui também, já no livro de 1 Coríntios 16, diz assim: as igrejas da Ásia vos sauda. Capítulo 16, o versículo 19 a seguir: as igrejas da Ásia vos sauda. Saudai-vos uns aos outros efetuosamente no Senhor. Áquila, Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos sauda. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então, meu amado, aqui está falando que é para saudar uns aos outros com o ósculo santo. Ainda diz que é a saudação da própria mão dele, mão de Paulo. E se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, então não precisa saudar. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, não precisa saudar. Mas se alguém ama o Senhor Jesus, tem que cumprir esse sagrado mandamento da saudação com o ósculo santo. Então aqui ele diz que se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, que seja anátema e maranata. Mas se você ama o Senhor Jesus Cristo e a graça do Senhor Jesus Cristo está convosco nos vossos corações, não tem dificuldade nenhuma em saudar os irmãos com o ósculo santo, que é o santo ósculo, o beijo de caridade, sem malícia. Mais uma carta aqui, o apóstolo Paulo mandando de novo esse mandamento. Olhando aqui para o livro do Tessalonicenses, capítulo 5, e aqui do versículo 22 a seguir diz assim: obstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso corpo, espírito, alma plenamente conservada e irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo.
pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida em todos os santos irmãos, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Mais uma vez aqui achamos corpo, alma, espírito irrepreensível diante do Senhor Jesus, e fiel ao que vos chama, a qual fará, e mandou saudar uns aos outros com um santo ósculo santo, que o Senhor Jesus lhe deu esse mandamento para que ele passasse para a igreja. Então, se você quer deixar seu corpo, alma e espírito irrepreensível perante o Senhor, na presença de Deus, então confirma em você esse mandamento do ósculo santo. Se você não tiver o ósculo de santo, o ósculo de caridade, você tem malícia. E se você tem malícia, você também tem nojo de beijar a mão de um irmão. Então você não está corpo e alma irrepreensível diante de Deus e Espírito. Você está manchado, em alguma parte está manchada, não corresponde à palavra de Deus. Mas se você estiver corpo, alma e espírito irrepreensível diante do Senhor Jesus, você salda com o ósculo santo. O próprio Jesus recebeu o ósculo daquela mulher que beijava seus pés e lhe enxugava com os cabelos. Naquele momento até o próprio Simão ficou ali esconjurando, e Jesus disse: entrei na tua casa, Simão, e não me deste água para os pés, essa aqui derrama suas lágrimas. Entrei na tua casa e tu não me deste ósculo, mas essa aqui não cansa de beijar meus pés. Se o próprio Jesus recebeu o ósculo santo no pé e santificou aquele momento, então por que nós, como seres humanos terríveis que somos, vamos querer recusar esse mandamento do Senhor Jesus? Então sabemos, se você quer ter corpo, alma e espírito irrepreensível diante do Senhor, você usa o ósculo santo, saudando uns aos outros em amor, mostrando que você ama o próximo como a ti mesmo. Aí seremos um só corpo, seremos uma só igreja, um só povo, e Jesus o cabeça, aquele que está no controle de tudo, aquele que está ali no comando. Então esse ósculo santo ficou para os santos. Ósculo santo é para os santos. Então, se você é um santo, se você é santificado pelo Senhor, se você é batizado nas águas, você tem o nome do Senhor Jesus Cristo, você salda com o ósculo santo, sem temor nenhum, sem arrependimento, sem nojo, porque o ósculo é santo, e a igreja de Cristo assim os salda. E a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, assim diz a palavra de Deus. Ainda olhando para a palavra de Deus, na carta de Pedro, confirmando mais uma vez, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 3 a seguir, diz assim: a vossa coeleita em Babilônia vos sauda, e a meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Então até o apóstolo Pedro também aqui escreveu recomendando a doutrina do ósculo santo, e diz que a coeleita, a igreja separada do Senhor, vos sauda, que está em Babilônia, e saudando uns aos outros com ósculo santo, ósculo de caridade, ósculo de paz, ósculo do vínculo do amor, da igreja de Cristo, da irmandade, da família de Deus, que tem o nome do Senhor nas suas vidas. São todos irmãos, são todos aqueles que andam abraçados na fé, de ombro a ombro, ajudando um ao outro em amor e saudando uns aos outros com ósculo santo. Se você não sauda com ósculo santo, você não faz parte da igreja de Cristo, você não faz parte da igreja apostólica, a igreja primitiva, que assim o pregou e assim o fez. E todos obedeceram, e todos faziam, porque eram obedientes à pregação dos apóstolos, enquanto doutrina do Senhor Jesus Cristo. E sabemos, irmão, que nós não somos melhores, nós muito menos somos iguais, somos piores. Então quem somos nós para renegar uma doutrina que está biblicamente em 5 lugares aqui registrada, saudando-vos uns aos outros com ósculo santo? Então jamais eu negarei uma saudação para o meu irmão, para a minha irmã,
Jamais eu negarei essa saudação maravilhosa com esse ósculo de caridade. Um beijo. Paulo diz: da minha própria mão. Então beije a mão do seu irmão. Na hora de se saudar uns aos outros, dê um abraço no seu irmão e considera que é sua família, que é seu irmão e que faz parte do corpo de Cristo. E não podemos negar. Sabemos que o nosso Deus é uma luz que alumia o caminho para nossos pés, e aquele que está na luz não tropeça, porque tem a luz que brilha e alumia o seu caminho. Se você está na luz de Jesus, você sauda com o ósculo santo, ósculo de caridade, e a paz do Senhor Jesus sempre estará com você, reinando por onde quer que fores. Então sabemos, meu irmão, quem é de Jesus, a igreja de Cristo vos sauda desta maneira. Se você não faz desta maneira, tem que rever os seus conceitos, porque biblicamente não está correspondendo. É tão fácil arrumar um versículo ao contrário, só para não obedecer aquilo que os apóstolos escreveu. Diz o apóstolo Paulo: se vós sois profeta, sois do Senhor, sabei que as coisas que eu escrevo são mandamento do Senhor. E se é mandamento do Senhor, e temos que obedecer, temos que andar retamente diante de Deus, diante dos homens, diante da igreja e diante do ministério, não tendo com que se envergonhar, porque estaremos obedecendo às doutrinas biblicamente escritas, que ficou para os santos, ficou para os servos do Senhor, ficou para os filhos, ficou para a família de Deus. Que abençoado seja todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.